Reddit. Quais são as suas piores histórias de colegas de quarto? História 1. A pior história que tenho é realmente assustadora. Ela era uma ótima colega de quarto, mas eu não consegui dormir direito por um mês depois do acontecido. Então, é literalmente a primeira noite que dormimos no mesmo quarto. Então as coisas já estão um pouco estranhas e desconfortáveis, já que só sabemos o nome um do outro. Mas então, a noite cai e vamos dormir. Eu acordo com o som dela gritando, não, 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 não! E então ela joga todos os seus cobertores para fora da cama no chão. Naquele momento, eu fiquei apavorado. Então eu perguntei se ela estava bem e ela não me respondeu. Em vez disso, ela se senta e olha em volta, vê a janela e meio que sussurra, a janela não. Então ela se levanta e caminha até a janela. Nesse momento percebo que ela deve ser sonâmbula ou louca. Ela vai até a janela, agarra a fechadura com as duas mãos e fica trancando e destrancando a janela repetidamente, enquanto sussurra para si mesma. Ela não abriu a janela, mas depois de cerca de 3 minutos mexendo com a fechadura, ela soltou e disse, está bom, e então começou a caminhar de volta para a cama dela. Mas quando ela estava passando pela minha cama, ela parou e se virou para mim. Então ela ficou lá dormindo, pelo menos é o que eu espero que ela estava fazendo, em pé, e olhando para mim por uns 2 minutos. Daí ela começou a sussurrar para si mesma novamente, passou pela cama até a porta, passou a mão no meio da porta, virou, caminhou até a cama e voltou a dormir. Eu estava apavorado, mas nunca contei para ela sobre isso. Ela nunca mais fez isso. História 2. Bem, esta é a história da minha ex-colega de quarto. Namorei com uma garota por um tempo, ela se mudou e acabamos nos separando. Deixei que ela ficasse na minha casa e se mudasse para um dos quartos do andar de cima, porque cometi o erro de sentir pena dela. Depois de alguns anos, sim, eu sou muito tonto e muito indulgente com as pessoas. Acho que ela me curou disso, e finalmente tive que mandar ela embora. Começou pequeno ao longo dos anos, com ela sendo apenas uma desleixada. No entanto, ela tinha o andar de cima da casa meio que todo para ela. Quarto grande, seu próprio banheiro completo. Ninguém nunca subia lá para incomodar ela. Ela também tinha um coelho de estimação. Eu gostava de coelhos. Eles são fofos e adoráveis. O coelho, porém, não era bem cuidado. Ela voltou para o Arizona no Natal para visitar a família e me pediu para cuidar do coelho. Eu disse que sim e que não tinha problema. Subo para ver o coelho, para dar comida, água, limpar a gaiola, etc. E o andar de cima parece um chiqueiro. Tem lixo por toda a parte, pilhas de pratos sujos e embalagens de comida. O banheiro parecia que nunca tinha sido limpo. Camadas sobre camadas de resíduos de maquiagem, cabelo e lixo. E pior de tudo, a gaiola do coelho era uma coisa minúscula, projetada para coelhos pequenos e era muito pequena para este. E ela nunca deixava o coelho sair da gaiola. E a gaiola estava muito suja. As unhas do coelho eram longas o suficiente para que você soubesse que não eram cortadas há algum tempo. Fiquei horrorizado, mas eu, sendo tonto como eu sou, não peguei imediatamente um telefone e a xinguei e disse para ela para fazer as malas quando ela voltasse. Não, eu não fiz isso. Limpei o andar de cima, saí, construí uma nova gaiola muito maior para o coelho e cuidei dele. Quando ela voltou, eu disse para ela que isso não era para acontecer de novo. Alguns meses se passaram e o coelho ficou doente e acabou não resistindo. Ela começou a postar nas redes sociais sobre como ela estava triste, etc. E eu sentei lá pensando, cara, você nem cuidava dele, por que você está triste? Até me ofereci para ajudar a desmontar a gaiola do coelho depois que isso aconteceu, mas ela recusou. Mais algum tempo se passou e de novo estou me perguntando por que, de repente, a casa está cheia de insetos. Começo a ver formigas e baratas em números cada vez maiores. Isso não é nada legal.
Aí começo a sentir um cheiro na casa. Algo podre. Fiquei pensando que algo tinha entrado em um dos sótãos. Um rato, um esquilo ou algo assim. E isso foi que causou o mau cheiro. Então me aventuro no andar de cima e verifico um dos sótãos. Nada. Daí fui verificar o outro lado, que é acessível pelo armário da colega de quarto. Abri a porta e pude verificar que o quarto estava uma bagunça de novo. Tinha de tudo, desde cascas de banana enrugadas e podres, a sacolas de fast food e pilhas de pratos e roupas sujas, e insetos rastejando em cima de tudo. Eu, compreensivelmente, estava um pouco irritado. Até a gaiola do coelho ainda estava lá, ainda cheio de sujeira do coelho. Eu tenho certeza de que ela nem limpou a gaiola desde quando voltou depois do Natal. Eu disse para ela limpar o quarto dela neste instante, porque eu não ia deixar o andar de cima da minha casa virar um depósito de lixo. Ela não gostou muito de eu ter chamado a atenção dela, mas eu não dei a mínima naquele momento. Eu saí furioso. E saí um pouco antes de explodir e fazer algo de que realmente me arrependeria. Então, sendo tonto como sou, presumi que, dada a situação e o contexto, que ela ia limpar o andar de cima. Acho que ela tinha entendido o recado. Então, algumas semanas depois, subo as escadas para trocar o filtro de ar do sistema de ar-condicionado e eis que a sala não só continua cheia das mesmas sujeiras de antes, como também tem lixo novo. Eu não aguentei mais. Estava louco da vida. Eu disse para ela quando ela chegar em casa para limpar o quarto e o andar de cima, fazer as malas e sair no final de semana. Daí ela começa a me contar uma historinha triste e me disse que isso nunca mais vai acontecer. Tem razão, não vai. Porque você não vai mais ficar aqui. Ninguém deveria se surpreender quando descobrirem que acabei tendo que limpar o andar de cima. O carpete foi perda total e toda a casa teve que ser detetizada. Eu até tive que repintar as paredes para cobrir as manchas, pois não saía de jeito nenhum. Eu tirei fotos. Tem episódios da série Acumuladores que parecem mais limpos. História 3. Um amigo meu precisava de um colega de quarto no apartamento que ele alugava. Me mudei e paguei aluguel para ele em vez de adicionar meu nome ao contrato. Fiquei morando lá por cerca de 3 meses e foi ótimo. Ele sempre estava limpando. Literalmente sempre. Tudo parecia muito bom, até que um dia cheguei em casa do trabalho e tinha um bilhete rosa colado na porta da frente dizendo que estávamos sendo despejados, porque não pagamos o aluguel por 3 meses. Acontece que limpar era o que ele gostava de fazer quando estava loucão, mas deu tudo certo. Conversei com a dona da casa e ela expulsou ele e eu assumi o aluguel. História 4. Tive um colega de quarto na faculdade que só conseguia dormir se assistisse a filmes da Disney de noite. Eu tive que ouvir todas as noites por horas tentando dormir as músicas da Disney. E agora eu odeio o Rei Leão com todas as minhas forças. História 5. Minha primeira colega de quarto na faculdade era um pesadelo. Ela festejava a noite toda e depois me acordava às 4 da manhã quando entrava no quarto para ver se tinha recebido alguma ligação. Isso foi antes dos telefones celulares serem comuns. Mas nossos telefones da faculdade tinham correio de voz. Era um campus onde não se podia beber, e ela bebia o tempo todo no dormitório e deixava garrafas e latas espalhadas por todo lado. Eu também bebia, mas pelo menos tive o bom senso de esconder as garrafas. Ela voltava das festas da fraternidade um regaço e esperava que eu cuidasse dela. Chegou ao limite quando voltei para casa no fim de semana e, quando voltei, ela tinha colocado um copo do McDonald's que estava furado no meu laptop novinho. Vai saber quanto tempo o copo ficou lá. Eu disse para ela que estava indo para a secretaria da universidade para ver como conseguir meu próprio dormitório. Valeria a pena pagar mais para morar sozinha.
Felizmente, tinha um dormitório vazio no mesmo andar que eu estava e eu pude me mudar para lá. Voltei para o meu dormitório para começar a fazer as malas e a desgraçada já tinha colocado todas as minhas coisas no corredor e eu nem tinha contado para ela que podia me mudar ainda. No final das contas, parece que ela não foi feita para a faculdade. Ela desistiu depois de 1 ano. Provavelmente, uma das minhas últimas lembranças dela nos dormitórios foi na primavera. Ela colocou um piercing na língua e foi fazer bronzeamento. No dia seguinte, ela estava vermelha que nem um pimentão e a língua dela estava tão inchada que ela não conseguia fechar a boca. Ela estava andando devagar pelo corredor, tentando não se mover muito, e sua boca estava aberta. História 6. Por volta de 2001, foi meu primeiro apartamento e eu não era um bom juiz de caráter de colega de quarto naquela época. Eu estava trabalhando em uma oficina de soldagem e fiz amizade com um mexicano depois que levei ele para a casa do trabalho o suficiente para começar a ir em sua casa para beber algumas cervejas e comer a excelente comida da sua mãe que ela fazia para nós. Naturalmente, pensamos que seria uma boa ideia dividir o quarto na minha casa para reduzir as despesas. Mal sabia eu que ele era um daqueles bêbados que saem de si e destroem tudo. Todos os dias depois do trabalho, ele estava com uma caixa de cervejas e discutia com crianças nas salas de bate-papo pela internet até desmaiar. Ele piorou, desistiu de ir trabalhar e eu chegava em casa com ele desmaiado, vomitando no chão, pelos cantos, com fatias de pizza meio comidas no sofá. Comecei a dizer que ele precisava ir embora, mas ele não estava querendo me ouvir. Eventualmente, ele foi preso por algo e acabou na prisão. Eu estava livre por um tempo. Ele saiu e eu acordei com uma batida na minha porta. Eu não deixei ele entrar. A mãe dele buscou todas as coisas dele quando ele foi preso. Recentemente, eu estava no exterior por 6 anos e voltei para o meu estado natal depois disso. E me deparei com a sua página nas redes sociais, depois de não ter visto ou ouvido falar nele em 13 anos. Nós conversamos. Ele está indo muito bem agora. Está estudando para ser um conselheiro e eu estou feliz por ele. História 7. Tive que ir trabalhar no exterior por 3 meses. Quando voltei, descobri que a lâmpada do banheiro tinha queimado logo depois que eu saí. A colega de quarto sentiu que não poderia trocar a lâmpada sozinha, então chamou um eletricista. O eletricista riu da cara dela e disse que ela poderia economizar uma fortuna e fazer isso sozinha. Ela ainda não tinha trocado quando voltei. Não preciso nem dizer que dei um jeito no problema em cerca de 5 minutos. Teria sido mais rápido, mas eu não conseguia parar de rir ao pensar nela usando o banheiro no escuro por meses. História 8. Ganhei de um amigo uma garrafa de Johnny Walker Blue no meu aniversário. Eu saí da cidade, meu colega de quarto bebeu metade da garrafa e depois encheu com água como se eu não fosse perceber. E então teve a audácia de mentir sobre isso e continua mentindo até hoje. Eu acho que ele não se lembra do que fez. Ele foi demitido depois de ser parado numa blitz da lei seca. Começou a beber muito por 8 meses seguidos e acabou pegando o dinheiro do aluguel para pagar a conta do carro. Não percebi até termos um aviso de despejo. Ele teve que fazer com que seus pais pagassem nossos 3 meses de aluguel que ele não tinha pago. Mas ainda tenho um despejo em meu registro. Tenho uma cópia do aviso que diz que não fui eu que foi despejado. Então, onde quer que eu vá, tenho que mostrar isso aos futuros proprietários, ou se caso eu for comprar uma casa, para que eu não seja negado. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.